Fala galera, sejam muito bem-vindos a essa playlist maravilhosa, tá? Se você tá curtindo, deixa o teu like, se inscreve no canal, me dá essa força aí, deixa eu saber que você tá gostando, tá bom? E agora a gente vai partir para a manipulação do DOM. Deixa eu passar aqui essa introdução e vou aqui para o início, tá? A manipulação do DOM, que é o acrônimo de Document Object Model, ele é o processo de interagir, modificar a estrutura e o conteúdo de uma página web usada no JavaScript, que nós já vimos aqui no exemplo da aula passada, né? Da aula retrasada, na verdade, antes da conclusão, que nós fizemos uma modificação ali. Nós tínhamos um parágrafo que não tinha nada escrito e de repente a gente começou a escrever dentro do parágrafo através da entrada de dados, que é o input, tá? E ele representa o DOM, a página, como uma árvore de objetos, onde cada elemento do HTML é um nó, que pode ser acessado e modificado por JavaScript. E isso permite alterar dinamicamente o conteúdo, o estilo da página, estruturas da página, sem precisar que ela seja recarregada. Então, através do JavaScript, a gente consegue fazer tudo isso, tá? E o que é o DOM? É uma interface que os navegadores fornecem para representar a estrutura de uma página HTML. Ele transforma o código HTML em uma estrutura de árvore. É como uma árvore de cabeça para baixo, tá? No caso, as raízes, suponhamos, onde cada elemento e atributo ele se torna um objeto que pode ser acessado e manipulado. A gente tem aqui, por um exemplo, o documento, tá? Eu tenho o root, que é o HTML. Então, você lembra que lá atrás a gente acessava document.querySelect ou .getElementById, que foram as duas formas de manipulação que a gente conseguiu, né, logo no início. E depois do document, ele começa a acessar todos os elementos. Então, dentro do HTML, nós iniciamos aqui, deixa eu mostrar para vocês o HTML, eu estou com o conteúdo da aula passada. Depois do document, nós temos o HTML, certo? Depois do HTML, nós temos o head, dentro do HTML, né, na verdade, o head e o body. E é exatamente isso que está sendo representado aqui. De um lado eu tenho o head, que é um elemento, tá? Eu tenho o title dentro do head, olha só, eu tenho o title aqui dentro do head. Eu tenho também essas meta tags, eu posso ter outras coisas também, ok? E dentro do title eu tenho um texto, tá? Tenho aqui ó, o texto dentro do title. Eu posso manipular esse texto, tá? Como eu posso também manipular tudo o que tem dentro do body. Vamos ver lá? Dentro do body eu tenho, por um exemplo, eu coloquei aqui um elemento A, uma ancoragem, né, do HTML. E dentro do A, da tag A de ancoragem, nós temos o atributo, nós temos um texto, tá? Vamos supor aqui que eu tenha aqui dentro uma tag A. Então, eu tenho o href do lado de cá e eu tenho um texto aqui, ó, abrir o Google. Tá? Então, esse seria o texto que ele está representando aqui nessa árvore. Eu tenho também o H1 e dentro do H1 também eu vou ter um texto. Além desses, temos todos os outros elementos de uma árvore do HTML. E passando aqui, nós vamos ter que fazer seleções. Nós vamos precisar selecionar elementos no DOM, tá? Para poder manipular esses elementos na página. E aí, primeiro você precisa selecioná-lo, como a gente já viu, tá? E existem várias maneiras de fazer isso em JavaScript. E os métodos mais comuns são o getElementById, o getElementsByClassName, tá? Que seleciona todos os elementos com uma classe especificada ali. O getElementsByTagName, que seleciona todos os elementos com uma tag especificada. O querySelector, que a gente já trabalhou com ele, tá? E o querySelectorAll. A diferença do querySelector é que ele seleciona o primeiro elemento que a gente colocar ali dentro dos parênteses. Por um exemplo, se a gente colocar a tag P, ele, por mais que tenham vários P's ali, ele vai pegar apenas o primeiro. E o querySelectorAll não, ele vai pegar todos os parágrafos, tá? Então, a gente pode usar, como a gente viu, uma classe, tá? E além de uma classe, a gente pode usar um ID, a gente pode usar o próprio nome da tag. E a gente vai se ver no próximo vídeo com as práticas dessa manipulação do DOM.